Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre novo nascimento, um podcast sobre fé, incredulidade e dureza de coração. E para falar sobre esse assunto, eu estou com um convidado aqui. Estou muito honrada por ele estar aqui. É o Kevin Costa e ele é líder e professor da Escola Bíblica Dominical do Defesa da Fé. Faz parte do discipulado de jovens na igreja. Ele é membro do Ministério Itinerante de Ensino da Palavra, Ágios. E aí ele também é um estudioso, viu? É graduado em redes de computadores pelo IFRN e também tem mestrado em sistemas e computação, pela UFRN. Kevin, seja muito bem-vindo ao podcast Deus e Débora. Muito obrigado, Débora. Espero que eu possa estar aqui contribuindo com esse seu projeto maravilhoso. Amém. É uma honra poder estar aqui servindo a Deus, falando sobre a palavra dele. Amém. Eu tô curiosa, viu? Eu tô com tanta expectativa e eu sei que nós vamos aprender muito. Atente os seus ouvidos para o que nós vamos falar aqui, porque nós vamos trazer a pura palavra de Deus para que a gente possa aprender de quem é humilde e manso de coração. Amém. Né? Vamos para a primeira pergunta. Kevin, Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? O que de fato é nascer de novo? E como alguém pode experimentar essa transformação de vida? Muito boa essa pergunta. E eu acredito que a gente pode começar falando sobre isso, continuando os versículos posteriores em João 3, né? A gente pode começar a ler aqui do 6 até o 12, para a gente entender bem o que é nascer de novo. Então, se a gente começar a ler aqui, a gente vai ver que a Escritura diz o seguinte, né? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aí perguntou Nicodemos mais uma vez, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E aí vem a parte bem interessante. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Então, quando a gente fala sobre essa questão do novo nascimento, eu diria que um assunto que a gente tem que entender claramente é a diferença entre físico e espiritual. Porque a lei, se a gente começar a analisar a lei de Moisés, à luz do que a nova aliança fala, a gente vai ver que a lei tratava muito das coisas no nível externo. A gente vai ver que tinha um templo externo, era um templo terreno, eram rituais de purificação para o corpo com água, né? Eram sacrifícios de animais, muito externo. E quando Jesus vem, ele fala por meio das parábolas usando coisas terrenas. E as pessoas elas não conseguiam entender. Sempre falando de coisas terrenas. Porque essas coisas terrenas estavam sendo usadas para falar de coisas que não se veem. E esse assunto do que não se vê é o que é tão difícil de entender. E aí, para continuar nossa discussão, tem uma outra passagem que eu gostaria de citar aqui, que é para compreender como funciona a salvação do homem em Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. Deixa eu só achar o verso aqui. 1 Tessalonicenses 5. Vou dizer aqui. 23, versículo 23. E ele diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo assim, que o Senhor da paz o santifique inteiramente. O que seria inteiramente? Ou seja, o que o ser humano é por inteiro? O que é o ser humano em sua totalidade? Será que é o que a gente enxerga apenas no espelho? Uau. Será o que é que a gente consegue tocar? É isso que nós somos? E aí, pela escritura, eu entendi que o ser humano é mais do que apenas o que você vê. Existem partes dele, ou como eu gosto de entender, assim, de ver, pessoas dele que você não vê. A gente vai lá para Gênesis 1, 27,
Deus vai dizer o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já falando no plural, primeira pessoa do plural. E aí, semelhança, quando você vai estudar essa palavra no hebraico, você vai ver que ela remete muito à forma, formato. Façamos o homem segundo o nosso formato. E aí, quando a gente vai ver a Escritura, a gente compreende que Deus, ele não é só uma pessoa. Ele é uma pessoa e, ao mesmo tempo, ele consegue ser três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, da mesma forma como Deus, a forma de Deus apresentada a nós é Pai, Filho e Espírito Santo formando uma coisa só, o ser humano também, ele é corpo, alma e espírito formando uma coisa só. Perfeito. E aí, quando Nicodemos vai perguntar aquilo, o que é que ele está fazendo ali? Por que que Nicodemos ele reage daquela forma? Ele fala: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, aí ele vai especificar o que é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode fazer parte do reino de Deus. Nicodemos imediatamente vai raciocinar da seguinte maneira: bom, nascer significa sair do ventre da minha mãe. É só isso. Então, se ele está dizendo para eu nascer de novo, eu tenho que entrar no ventre de novo e de alguma forma sair de lá. Visualmente, né? Exatamente, fisicamente falando. Esse processo de raciocinar de maneira puramente física e não conseguir compreender as coisas espirituais está fortemente associado ao que a Bíblia vai falar e que a gente vai ver aqui na Escritura, que é a dureza de coração. A incapacidade de entender, de considerar, de raciocinar as coisas que Deus nos comunica. Meu Deus. Então, a dureza de coração humano é o maior problema que leva o ser humano a não conseguir experimentar o nascer de novo. E o nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Então é algo que vai afetar quem nós somos, não externamente, a princípio. Vai afetar, a princípio, aquilo que é interno e que não se vê. E que também, na maioria dos casos do nosso dia a dia, não se sente. Por isso é tão difícil para as pessoas, até mesmo quando elas nascem de novo, compreender a salvação que elas receberam. Uau. Porque é algo espiritual em princípio. É espiritual. Uhum. Tem que nascer do Espírito. Então, se a gente voltar aqui para a pergunta, que de fato é nascer de novo, né? E como alguém pode experimentar essa transformação de vida? Algo espiritual e que vem por meio do quê? Se a gente ler aqui a Escritura, em Colossenses, a gente vai ler algumas passagens aqui de Colossenses e Efésios. Em Colossenses 2:12, a gente vai ter o seguinte: isso aconteceu com vocês quando foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aí a gente colando aqui com o que tem em Efésios 1:13 vai dizer o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E aí em Efésios 2, agora, no mais no 1, nos versículos 5 e 6, ele vai dizer: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a salvação, ela vai ser o perdão dos pecados que vem por meio da fé em Jesus Cristo. Essa fé na mensagem de Jesus Cristo, de que nós temos que nos arrepender e crer nele como Senhor e Salvador, ela vai nos dar acesso a um dom. Que dom é esse? O dom do perdão dos pecados. Em Hebreus capítulo 6, vamos agora para Hebreus, a gente vai passear bastante pela Bíblia aqui. Em Hebreus capítulo 6 a gente vai ter esse processo bem descritozinho. Excelente, como ele ilustra lá em Hebreus 6. O processo da salvação. Olha só, no versículo 4, ele vai dizer: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. Vamos lá, iluminados. O que é iluminação? A gente vai ver pela Bíblia que essa luz é Cristo. Portanto, ser iluminado é receber a mensagem de Cristo, é receber a revelação de Cristo. E aí vamos lá. Ao receber a revelação de Cristo, como a gente viu, e crer, quando você crê, prova-se o dom celestial. O que é o dom celestial? O perdão dos pecados, reconciliação com Deus. E o que isso causa? A salvação vem aqui. Tornaram-se participantes do Espírito Santo.
E agora o Espírito de Deus passou a habitar em nós, como Efésios vai dizer, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nosso Espírito, mais uma vez lembrado do início, né? 3 em 1, o nosso Espírito passou a ser um Espírito. Romanos vai dizer aquele que se une, acho que é em Romanos, que ele vai dizer aquele que se une com Deus é um Espírito com ele. E em Romanos também vai se dizer que o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos capítulo 8, né? Então, um Espírito, tornaram-se participantes do Espírito Santo. E aí vem a segunda etapa, quer dizer, a quarta etapa, na verdade. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Ou seja, foram instruídos na palavra de Deus. Andaram de acordo com a palavra de Deus. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. E, a última parte, e os poderes da era que há de vir. Agora já não é mais apenas palavra, não é mais ter apenas o conhecimento. É você andar nele, ao andar nele você provar do poder. Uau. O poder do Espírito vem mediante a fé na palavra de Deus. Fé que produz obras. Então, quando você vai lá e você age nessa palavra, você experimenta do poder. E aqui a gente vai entrar em dons do Espírito, a gente vai entrar nos milagres, no poder, no mover do Espírito Santo que tem, quando a congregação se reúne, né? E todas essas coisas. Então, esse é o processo da salvação, do novo nascimento. Salvação completa. Completa. Desde o início até o fim. Então, tem pessoas que podem só ficar na primeira parte, por exemplo. Ou se começar... O processo pode ser abortado. né? Que é exatamente o que Hebreus 6 vai falar. E, na verdade, é exatamente sobre o que dureza de coração é. Tanto é o que impede muitas pessoas de receberem essa salvação, como também é capaz de fazer com que pessoas que alcançam a salvação percam a salvação e não consigam concluir a caminhada. Tem isso também, né? Então, existem diferentes aspectos da dureza de coração, que é quando a gente vai entrar na segunda pergunta, né? Que é sobre o que é dureza de coração e como ela pode impedir uma pessoa de experimentar um novo nascimento. E aí, para falar sobre dureza de coração, eu acho interessante que a gente leia o que está em Hebreus, capítulo 3. A gente vai ler Hebreus capítulo 3 e Romanos capítulo 1. Essas duas passagens elas são extremamente importantes para a gente entender essa dureza de coração e como ela funciona. Então, vamos ler Hebreus 3, do 12 ao 19. Ele vai dizer assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário disso, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, aí vem a condicional, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O que tivemos no princípio? A mensagem do Evangelho, Jesus Cristo enquanto Senhor. A mensagem do Evangelho. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aí ele vai explicar aqui, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, ou seja, o povo de Deus? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos no deserto? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Então vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar no descanso. Agora, o descanso do qual ele está falando é o sábado da lei, que ele vai explicar aqui um pouco antes, e que representa o período, sétimo dia, dispensação da plenitude dos tempos. O período que a gente vai ver em Gálatas, que é quando Jesus vem. E através de Jesus a gente descansa de quê? Ele vai explicar das nossas próprias obras, como Deus descansa das deles, dando um exemplo de que descansou no sétimo dia lá em Gênesis. E a gente descansa das nossas obras. As nossas obras são o quê? A obra do pecado. Quando Jesus Cristo vem, a gente não se confia mais nas nossas obras. Por causa do poder dele e da fé nele, somos salvos do quê? Do pecado. Do pecado. Então, nisso, descansamos das nossas obras, para viver as obras de Deus. Através de Cristo. Através de Cristo Jesus. Então, entramos no descanso por causa da fé. Eles não entram no descanso por causa da incredulidade. E a incredulidade aqui em Hebreus 3 vai estar diretamente relacionada à dureza de coração. E a dureza de coração vem pelo engano do pecado. Então, eu posso dizer que para combater essa dureza de coração é necessário a luz do conhecimento?
É necessário a luz do conhecimento. E quando Jesus fala que tem ouvidos, mas não escutam, tem olhos, mas não veem. Porque você pode, muitas vezes, ministrar a palavra para alguém, falar da verdade, falar do plano, falar de tudo, e aquela pessoa simplesmente não quer ouvir, não quer receber. É a dureza de coração, ela é complexa, né? Porque vai É a dureza de envolver. coração. E a gente vai ver isso aí na parábola do semeador. É. A parábola do semeador, eu diria que é muito importante para se compreender isso. Então Jesus lhe perguntou aos apóstolos, quando os apóstolos queriam entender a parábola do semeador que ele tinha contado: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Esse versículo é muito importante. É Jesus está verdade. colocando a parábola do semeador num patamar que ele é fundamento para, se você não entender esse fundamento, você não vai conseguir entender o resto corretamente. É como a parábola mais simples, Exato, mais básica, mais básica. mais fundamental. E o que é que a parábola do semeador vai contar pra gente? A parábola do semeador vai contar pra gente por que a mesma semente, pelo mesmo semeador sendo semeada, tem reações diferentes em diferentes tipos de pessoas. Ele vai dar a razão para isso. Então, o primeiro terreno do meio do caminho. O que é que Mateus vai dizer sobre o terreno do meio do caminho? Ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e não a entende. Entende. Ele não consegue compreender a mensagem que foi dada para ele. Se você não entende, Jesus vai explicar que imediatamente, quando a palavra é semeada, imediatamente vem o maligno e rouba. Que é a representação da ave do céu, que vem e rouba. O segundo já é um pouco melhor. A gente vai perceber que é como se fosse gradualmente fosse melhorando. A Aham. gente vê o segundo coração, terreno pedregoso. O terreno pedregoso do qual está se referindo, né, é uma terra superficial assim, que até poderia ser colocada uma semente, mas um pouco abaixo dela é uma fina camada de terra e abaixo é rocha, rocha calcária. Então, se você joga uma semente ali, ela cria um pouco de raiz, um pouquinho só, superficial, depois não consegue mais crescer. Aí vem o sol, e Jesus explica a tribulação. E aquela palavra vai morrer ali, porque não tem raiz, não tem estrutura em si mesmo. E vai morrer. O terceiro solo, terceiro coração. Como é que funciona o terceiro coração? Aí já está um pouco melhor. Agora a gente tem terra disponível. Só que a terra disponível agora está ocupada por um monte de espinho. Então cai a semente ali. Mas aí ela é sufocada pelos espinhos. Não tem espaço para ela crescer. A competitividade é alta demais naquele solo. Não dá. Não tem espaço ali. Jesus vai explicar o quê? Que esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, ou os afazeres do dia a dia, as preocupações da vida da pessoa, daqui terrenas, e os enganos das riquezas, a prosperidade, a bênção, vão sufocar a palavra, Uau. impedindo que ela frutifique. E a gente chega finalmente no quarto coração. Esse aí dá certo. É o coração do terreno fértil. Ali você tem solo para crescer e não tem competitividade. Ele está disponível. Então a palavra consegue crescer, criar raízes, se transformar numa grande árvore, dar frutos, e as aves do céu começam a fazer ninho naquela árvore ali. As aves do céu buscam abrigo naquela árvore. Perfeito. Então, por que as pessoas não escutam a palavra de Deus? Porque elas rejeitam a verdade pelo que já é prioridade no coração delas. Então, se a gente vai ler Romanos 1, a gente vai entender como que as pessoas elas se tornam cada vez mais distantes de Deus. Deixa eu ver aqui. A partir do verso 18, olha só o que é que o apóstolo Paulo vai explicar. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Aí vem, que suprimem a verdade pela injustiça. Acredito, inclusive, que o pastor Tassos, no podcast em que ele veio aqui, ele citou essa passagem. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o jogo está nivelado. Não existe alguém que não saiba de nenhuma verdade.
Eu sempre costumo explicar que a partir disso aqui é que você vai entender o porquê que Deus ele pode julgar a humanidade, e sempre pode julgar a humanidade desde sempre, mesmo antes de Jesus vir. Porque ninguém não sabe de nada. Em alguma coisa você vai saber. Todo mundo, em certo nível, tem uma revelação de verdade. Ninguém pode escapar disso. Talvez um cara de uma tribo indígena, aí que nunca ouviu falar da mensagem do Evangelho, ou alguém que nasceu antes da época de Jesus Cristo, ele não tinha a mensagem do Evangelho. Mas quando ele morreu, ele vai ser trazido à presença de Deus para julgamento. Com base em quê? Com base no que você sabia que era verdadeiro. Vamos continuar lendo aqui. Interessante, viu? Isso aí. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ou seja, de fato conheceram a Deus. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou, outra tradução possível, endureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, aí vem. Aqui a gente vai ver como Deus, ele não endurece as pessoas simplesmente porque ele quer. Ele endurece as pessoas porque isso é uma resposta à rejeição prévia de sua verdade. Por isso, por causa disso que aconteceu, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. E aí, mais uma vez, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Mais uma vez, terceira vez que ele diz, por causa disso, porque desprezaram o conhecimento de Deus que eles de fato tinham, ele os entregou uma disposição mental reprovável, uma mentalidade reprovável. Aí vem a lista, né? A lista da desgraça. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros ou intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. O que é que a gente não vê hoje em dia na internet? Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, coisa que o pastor Tasso vai falar bastante de como é que é o mundo hoje, né? Implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 1 está mostrando que Deus ele entrega as pessoas aos desejos errados do coração dela, na medida que elas vão rejeitando a verdade que elas recebem. Ou seja, é uma decisão própria. Decisão própria. Decisão própria. A parábola do semeador vai mostrar níveis e níveis. E aí o que é que a gente precisa entender? Ninguém é salvo por perfeição de conhecimento bíblico. Ninguém é salvo por entender toda a Bíblia. E nem por, na hora que aceita Jesus, andar em toda a verdade. Não tem nem como você fazer isso. Quando você chega a Jesus, você chega cheio de problemas. Normal que você chegue cheio de problemas. E aí você vai passar por uma transformação de espírito, como a gente já falou. Efésios 4:24, né? Revistam-se do novo homem, que ele está falando do espírito, que segundo Deus é criado em justiça e santidade, proveniente da verdade. A verdade é Cristo. Então, o que ele está dizendo? Em teu espírito, que você tem que dar ouvidos, você foi criado em justiça e santidade proveniente de Jesus Cristo. Nós recebemos na nossa salvação, no novo nascimento, a justiça e a santidade que vem de Jesus. Mas o que esse texto de Efésios 4:24 vai falar para a gente é que a gente tem que se revestir. Vestir, como se fosse colocar a roupa, a expressão grega, colocar a roupa do novo homem. Se revestir do novo homem. E sobre o que é isso? Que é onde entra perder esse coração endurecido, ou seja, começar a compreender, a considerar, a sensibilizar, deixar de ser um coração insensível, um coração sensível à palavra de Deus. É através da conversão.
através da mudança de mentalidade. Metanoia, né? Como a gente conhece no grego, metanoia. E aí a gente vai ver isso aonde descrito, né? Essa dinâmica bem descrita de mudar a mentalidade. E então não ser duro de coração. É em Romanos 7 e Romanos 8. Em Romanos 7 a gente vai ter uma passagem muito, eu acho que às vezes mal entendida, sobre a carne. Paulo ele vai ali como se fosse assumir a perspectiva da carne pecaminosa dele. E ele vai começar a dizer, não consigo fazer o que eu quero. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E aí ele vai chegar numa parte e ele vai dizer assim, sei que nada de bom habita em mim. Isso é na minha carne. Em Romanos 8 ele vai dizer, se vocês viverem pelo Espírito, viverão. Quer dizer, se vocês viverem pela carne, morrerão. Mas se pelo Espírito mortificarem as obras do corpo, viverão. Então, quando a gente vê esses dois textos, a gente vai perceber que o corpo, ele está na natureza de pecado. Por que está na natureza de pecado? Porque ainda não ocorreu a ressurreição. Jesus ainda não voltou. Sim. A salvação começa pelo Espírito. Então, temos de um lado um corpo pecaminoso, não se volta para Deus. Romanos 8 vai dizer que ele não só não se sujeita à lei de Deus, ele sequer pode fazer isso. Nem sequer pode se sujeitar à lei de Deus. E ele vai dizer que o Espírito é vida, por causa da justiça. Então, todo o desafio do cristão durante a caminhada dele é o quê? É ele se esforçar, buscar de todo o coração que a mente dele entenda o que está nesse livro. E ao entender o que existe neste livro, a Bíblia, ele vai conseguir tirar o foco dele das coisas segundo o corpo, do raciocínio das coisas segundo o corpo, de ver as coisas por meio do corpo, por meio do terreno, e ele vai colocar naquilo que não se vê e que é espiritual. Isso é fé. Isso é renovação da mente. É a renovação da mente e é por causa disso que vem a fé. Quando a gente vai ver Hebreus 11:1, ele vai dizer, né? É a convicção daquilo que se espera e a prova do que não se vê. Isso. Se a gente ler todo o capítulo 11, a gente vai ver que está falando sobre os heróis da fé. E a gente vai ver que, quando ele chega no exemplo de Abraão, ele vai dizer que pela fé ele peregrinou na terra porque ele procurava uma pátria celestial. E aí, ele vai dizer assim, o escritor de Hebreus, por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. O que é que a Bíblia está dizendo pra gente? Que aqueles caras da antiga aliança, inclusive Abraão, eles buscavam uma coisa que não é daqui. E esse é o motivo pelo qual eles peregrinaram indiscriminadamente. Abraão, ele não estava necessariamente interessado na terra de Canaã. Pelo que a Nova Aliança está falando, ele estava interessado numa terra celestial, que vinha de outro lugar. E aí é por isso, né, que a gente vai voltar para essa passagem que Jesus fala, tão importante, e que a gente conhece muito, que é, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas a qual Jesus está se referindo nessa passagem, nos versículos anteriores, a gente vai ver que está falando sobre as coisas desta vida, que dizem respeito a esta vida, o que comer, o que beber, ele vai dizer, os pagãos se preocupam com isso aí. Vocês busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Estas coisas aí que os pagãos se preocupam vos serão acrescentadas. Esse não é o foco de vocês. Assim como Hebreus 11 não era o foco daqueles caras. Perfeito. Entendeu? E aí fala, né, no final de Hebreus 11:39, todos eles obtiveram a aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Ou seja, de fato, é além. Tem que ter uma visão espiritual para a gente entender como Deus entende, como Deus faz, né, e qual é a sua perfeita vontade para nós. Exatamente. Exatamente. E para você ver como essa questão de dureza de coração, ela é uma coisa que Nossa, a tá me gente dando bastante revelação tem aqui. que prestar atenção muito Tem que nisso. prestar muita atenção. Se a gente... Vamos entrar no exemplo de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. A gente tinha mencionado na nossa conversa antes daqui de começar, né? Se a gente analisar Marcos 6, 7 e 8, mas vamos focar primeiro no 6. A gente vai ter 2 episódios importantes ali. A primeira multiplicação dos pães acontece em Marcos 6.
Logo depois da primeira multiplicação dos pães, imediatamente, depois de que aconteceu isso aí, Jesus estava despedindo a multidão. A palavra diz que ele obrigou, ele realmente contendeu com os apóstolos para que eles entrassem num barco e disse para eles, atravessem, vão atravessar o rio e eu vou despedir a multidão. E eles foram, né? Talvez por livre e espontânea pressão, mas eles foram, né? E bom, chegaram ali mais ou menos no meio do Mar da Galileia, começou uma tempestade horrível. Jesus estava orando no monte. Uhum. Aí, alta madrugada, ele vai descendo. Passa reto, vai direto pela água. Em Marcos 6, o que a gente vai ler, eu acho até bom ler aqui explicitamente, isso é muito legal. Marcos 6, aqui, É. 48. No Certo. 48, olha só o que a escritura vai dizer. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Se você ler isso aqui no original, a Bíblia vai dizer que ele teria passado reto por eles. E teria passado direto por eles. Sabe o que eu aprendi a partir disso aqui? Uau, eu nunca tinha visto isso aqui, menina. Que a intenção de Jesus originalmente não era parar. Aham. Não era. Ele teria passado direto pelos apóstolos, indo para o outro lado da margem. Por quê? Se a gente olhar o final aqui desse episódio, a gente sabe que os apóstolos vão se assustar. Jesus vai ir até eles por causa desse desespero deles, desse susto. A gente sabe que Pedro vai andar sobre a água, Uhum. vão voltar para o barco. Na hora que eles entram no barco, toda a tempestade cessa e eles vão para o outro lado. O que acontece? Se a gente ler aqui o 52, o versículo 52, no original, eu estou pegando a versão King James, né, mas é a original. Ele vai dizer assim: e subiu até eles no barco, e o vento cessou. Perdão, eu estou lendo a partir do 51. E o vento cessou, e eles ficaram extremamente maravilhados e admirados. Em inglês aqui, se a gente for ler na versão King James, ele vai dizer, ficaram maravilhados beyond measure, além da medida. Eles ficaram extremamente, ultra maravilhados. Eles ficaram quase como se fosse, exatamente, quase como se fosse escandalizados. Meu Deus, como assim? Que é isso? Meu Deus, o que foi que acabou de acontecer? Aham. Aí os 52 falam uma coisa que quando eu li pela primeira vez eu fiquei meio sem entender. Eles assim, porque não consideraram, a NVI vai dizer entenderam, o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Aí eu fiquei pensando, bom, quando a gente fala sobre os milagres de Deus, a gente tem, nós cristãos dizemos que a gente quer ver os milagres, a gente quer se alegrar, a gente fica alegre quando a gente vê o mover de Deus, a gente fica maravilhado. Tem muita gente que tem essa reação quando vê esse versículo aqui, mas não, eu deveria ficar maravilhado. Me parece meio errado não ficar maravilhado, não me alegrar quando eu vejo o mover de Deus. Então por que a Escritura está falando que eles ficaram extremamente maravilhados porque estão endurecidos de coração? Aí ele diz aqui, porque não consideraram o milagre dos pães. Porque não entenderam o milagre dos pães. Bom, então o que é que tinha para entender no milagre dos pães? Essa é a questão. O que é que tinha para entender naquele milagre? Tem algo para Tinha entender. algo naquele milagre que, se eles tivessem entendido verdadeiramente, isso aqui que aconteceu logo em seguida não teria sido o motivo deles ficarem perplexos. Possivelmente, com certeza, eles ficariam alegres. Mas não como se fosse algo que eles não esperavam. Então, quando a gente vai ler a primeira multiplicação dos pães, o que é que Jesus diz no início? Antes de acontecer a multiplicação de fato, lá no princípio. Se assentou as multidões ali, né? O que é que Jesus fala para os apóstolos? Deem de comer a essa multidão. Vocês aí, deem de comer a essa multidão. O que é que os apóstolos vão fazer? Os apóstolos vão dizer sim, Senhor? Ou eles vão fazer outra coisa? A Bíblia vai mostrar que na hora que Jesus fala isso para eles, eles vão dizer, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Olha a quantidade de gente aqui. Ou eu vou ter que fabricar esses pão do zero e não dá tempo de fazer isso, ou eu vou ter que sair para comprar. E quando é que eu vou tirar dinheiro para pão para tanta gente assim? Voltando para Nicodemos. Jesus disse, se vocês não nascerem de novo, vocês não poderão ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos vai entender o quê? Que ele tem que sair do ventre. Na hora que Jesus fala para os apóstolos lá nesse episódio, deem para eles de comer, o que é que eles vão fazer? Ele pensa no pão.
Ele pensa na lógica natural. Natural, é. Os meus recursos são esses, não tem recurso suficiente. O que é que eu vou fazer? Aí Jesus faz o quê? O que é que vocês têm aí? Nós temos aqui 3 pães. Aí ele, tá, passa esse pão pra cá. Aí ele faz uma coisa muito legal, que a gente vai identificar como um padrão em muitos dos milagres que Jesus faz. As coisas mais mirabolantes que Jesus fez. A gente vai identificar esse padrão. Ele eleva os olhos para cima, para os céus, e ele dá graças. E ele parte o pão. E a partir dali vem um milagre. E o pão se parte indefinidamente até pegar e ter para todas as pessoas e sobrar. E sobrar. O que foi que ele disse no início? Bem de comer essa multidão. Logo depois vem o episódio do barco. O que é que ele faz? Ele insiste que eles entrem no barco e diz, atravessem. Vão pro outro lado, que eu vou fazer uma coisa aqui. Em Marcos capítulo 8, na segunda multiplicação dos pães, relatado em Marcos, ele vai dizer assim para os apóstolos, já vai ser um pouco diferente. Ele vai chegar para eles e vai expor a preocupação dele com a multidão. Ele vai dizer, estou preocupado com essa multidão, estão aqui há muito tempo, não quero que eles vão pelo deserto e desfaleçam no caminho. Ele não diz, deem eles de comer, mas ele expõe o interesse deles. É como se ele estivesse dando a deixa para os apóstolos. Tá aqui, ó, queria isso aqui. E aí o que é que os apóstolos vão fazer? De novo. Como é que a gente vai fazer isso, Senhor? Não tem recurso. Eles acabaram de passar pelo processo do barco. Acabaram de passar pela primeira multiplicação. E eles ainda não assim, entenderam. Não entenderam. E o que é que tem para entender? Que quando Jesus... Foi aí que eu tive a revelação. Quando Jesus disse para eles fazerem alguma coisa, eles já tinham toda a autoridade espiritual para fazer aquilo acontecer, mesmo que não houvesse recurso físico para aquilo. Ou seja, a ideia de Jesus, desde o princípio, quando ele disse aquilo para os apóstolos, era que eles fizessem aqueles milagres. Por isso que a dureza de coração é incredulidade, né? Exato. Porque quando você é duro de coração, quando você ouve a palavra de Deus, você não consegue entender a palavra de Deus. Ou quando você ouve, você não se lembra. Ou você não considera o que ele fala. Vai ter um outro episódio aqui nos evangelhos, que os apóstolos, eles tentaram curar um rapaz, que ele tinha um demônio, e eles se jogavam no fogo e na água. O pai do menino leva ele para os apóstolos e eles não conseguem curá-lo. Aí Jesus vem. Quando Jesus vem... Geração incrédula. Ele fica irritado, né? Diz, quanto tempo mais eu teria que ficar com vocês? Traga o menino aqui. Aí o menino chega e ele expulsa o demônio, né? Sem nenhuma dificuldade, expulsou o demônio. E o rapaz ficou curado. E aí os apóstolos chegam para Jesus e perguntam, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Vale lembrar que Jesus Cristo havia dado aos apóstolos a autoridade para pisar em escorpiões, serpentes e em toda autoridade maligna. Eles tinham autoridade sobre todos os demônios. Eles já tinham essa autoridade. Mas eles não conseguiam usar. Eles não acreditavam. Né? Por que eles não conseguiam usar, né? E aí Jesus vai dizer, por causa da vossa incredulidade. Eles asseguram que vocês ordenaram a esse monte que saia desse para esse lugar. Acontecerá, ele vai dizer mais, e nada será impossível para vocês. Mas esse tipo só sai com jejum e oração. Ou seja, o que impedia os apóstolos de conseguirem exercer aquilo que Jesus havia já dado a eles a capacidade de fazer era a incredulidade. Eles não conseguiam acreditar ainda. Né? Outro parênteses que vale a gente ressaltar aqui é que o novo nascimento não havia chegado ainda para os apóstolos. Isso só vai acontecer no final do livro de João, quando ele vai relatar que Jesus ele se coloca ali no meio dos apóstolos, né? Eles estavam reunidos escondidos por causa do medo dos judeus, e ele vai chegar diante deles e vai dizer assim, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, os envio. Recebam o Espírito Santo e sopra sobre eles. A gente vai ver que esse episódio é o novo nascimento. Por quê? Né? Se a gente for olhar em Gênesis, Adão foi formado por Deus e ele era apenas um corpo. Quando Deus sopra as narinas de Adão, ele se torna ser vivente. E aí, tornando-se ser vivente, ele é retirado de onde estava e colocado dentro do jardim. Ou seja, somente após receber esse sopro e se tornar ser vivente, ele entra no jardim. Agora, o jardim é uma figura do reino de Deus. A gente vai remeter mais uma vez à mesma coisa que Jesus falou a Nicodemos. Se você não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Naquele momento, eles entraram no reino de Deus. A partir dali, a gente vai ver uma mudança mais radical nos apóstolos. Pedro, principalmente, vai começar a ganhar ousadia, né?
Ele vai A gente já ressuscitar. vê na forma que Pedro fala ali, né? Em Atos, na verdade, antes mesmo de Pentecostes, Pedro ele já se levanta diante dos irmãos ali que estavam em oração, ele começa a expor os profetas, falando a respeito do ministério de Judas, ele já começa a demonstrar um domínio da escritura que antes não parecia haver, É verdade. uma clareza, e aí depois de Pentecostes ele ganha aquela ousadia, Uhum. e vem o Espírito sobre eles e começa a cooperar para trazer almas, só que mesmo assim, mesmo depois disso, a gente vê que o processo de ensino continuava. Porque, por exemplo, Pedro nasceu de novo, a dureza de coração começou a ser tratada, mas algumas coisas ele não entendia. Algumas coisas que Jesus já tinha explicado. Por exemplo, a adesão dos gentios ao povo de Deus. Ele não tinha entendido isso, a princípio. Você vai ver que ele não consegue entender direito. Não é interessante, assim, como há um processo, né, um processo gradativo para a gente entender, para a gente ir se abrindo de fato a essa visão espiritual. A gente tira pelas nossas próprias vidas, né, no que a gente viveu. Sabe o que eu acho interessante você falando aí? Eu fiquei pensando nos milagres que tantas pessoas, nos sinais e maravilhas que tantas pessoas viram Jesus fazer. E mesmo assim não foi o suficiente para crer. Ou seja, as pessoas vão decidir. Elas vão conhecer, como você falou aqui em Romanos, elas vão conhecer algo de Deus. Vai ter a informação, mas elas vão decidir. Por isso que sempre quando eu estou falando a palavra de Deus, no final eu pergunto, você crê? Porque se você não crê, não acessa. Nós precisamos, de fato, ter fé para acessar o que Deus tem para nossas vidas, né? É verdade. Sensacional. É verdade, inclusive, quando Jesus ele vem, né, ele fala a respeito da cidade de Betsaida, eu não sei qual era a outra, Betsaida, Cafarnaum, é alguma dessas cidades, né? Cidades que viram os milagres de Jesus Cristo. Uhum. E aí ele fala assim, vocês subiram aos céus? Não, vocês desceram ao Hades. E ele faz uma afirmação que, quando eu vejo essa afirmação, eu fico perplexo com essa afirmação. Ele diz, porque se os milagres que foram feitos entre vocês tivessem sido feitos entre Sodoma e Gomorra, elas estariam de pé até hoje. E aí, o que que ele tá falando forte ali? isso, hein? Vocês têm um nível de revelação da verdade, por causa do meu ministério, que eles não tiveram. Vocês serão julgados com muito maior rigor pela verdade que vocês sabem do que eles. O próprio Deus encarnado ali com eles. Meu Deus. Pois é, a incredulidade. A incredulidade. E aí, a gente vai entrar numa questão que eu acho até legal da gente refletir, que é sobre por que que tantas pessoas, elas parecem que têm livramento, têm bênção, parece que elas vivem essa verdade de Deus, parece que elas veem Deus na vida delas, e outras pessoas não têm, né? Que está também relacionado à dureza de coração, mas uma outra expressão que o Evangelho usa, que também é muito interessante da gente analisar, que é a pureza de coração. Pureza de coração. Se a dureza de coração é a insensibilidade e a resistência à verdade, a gente vai ver que a pureza de coração parece ser o contrário. Quando você vai de acordo com a verdade, você pode nem ter toda a verdade, mas na medida que você sabe nisso, você age. Isso é poderosíssimo. Porque quando eu vejo isso na antiga aliança, eu percebo que pessoas que não eram povo de Deus, não eram o povo hebreu, por terem um coração puro, elas foram ajudadas pelo próprio Senhor. O Senhor em pessoa falou com essas pessoas. Entendi. Em outros casos ele não falou, porque ficou claro que a pessoa, conhecendo a verdade, rejeitava ela. Você fala, por exemplo, também os fariseus. Os fariseus também. Porque eles tinham conhecimento, mas não viviam de fato, O não próprio- frutificavam Exatamente. aquilo que vem do Senhor. O próprio Nicodemos, que a gente citou aqui, ele vai começar o discurso dele com o Senhor dizendo que, mestre, sabemos que você vem da parte de Deus, porque a gente sabe que essas obras que você realiza não podem ser feitas a menos que Deus não esteja com essa ele. pessoa. Aham. Olha só a consciência que eles tinham. Por isso que Jesus, eu vejo que contra os fariseus, especificamente contra os fariseus, Jesus, ele descia a chinela nos caras. Ele realmente batia mesmo assim, que às vezes parecia que saía humilhado mesmo. Aham. Entendeu? Frustrava completamente eles. De todos os grupos contra quem Jesus contendeu, dos líderes religiosos e dos líderes de Israel, os fariseus foram que mais apanharam. Né? Quando ele fala, por quê? Porque os fariseus eram os que mais conheciam. Pois é. Eles nem iam entrar, eles nem entraram no reino e impediam pessoas de entrar no reino. Exato. E eles tinham a palavra para compartilhar, para levar, para ajudar pessoas, e na verdade eles colocavam fardos em cima delas.
Então, assim, é de fato, não sei, mas assim, os fariseus para mim eu sempre analiso, porque Jesus ele veio libertar pessoas. Agora, as pessoas que as pessoas que Jesus batia de frente eram os fariseus. Por quê? A gente começa a olhar para todo o comportamento deles, né? Para tudo que os fariseus eram, para como eles retiam a lei, para como eles eram egoístas, para como eles era de fato a soberba, né? Tipo, eu tenho a lei, eu sou melhor, eu sou isso não é o reino não é isso. O reino é de fato a gente ter a palavra, a gente receber a salvação e a gente compartilhar. Compartilhar para que a gente veja vidas, né? De fato. Vidas Inclusive, sendo sobre salvas. essa questão da pureza de coração, né? De você dar lugar à verdade, não ser uma pessoa que vai contra a verdade, mas de acordo com a verdade que você sabe, né? Lá em Mateus 5, Jesus vai dizer isso. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Legal isso, verão a Deus. Se a gente for ver, eu vou pegar alguns casos aqui da Antiga Aliança que eu separei sobre esse assunto. O primeiro deles é o caso de Abimeleque, rei Abimeleque. Ele interagiu com Abraão, ele interagiu com Isaac, né? No livro de Gênesis. Se a gente vê aqui Gênesis 20, 2 a 7, olha que interessante o que acontece aqui. Ele dizia que Sara, falando de Abraão, né? Sua mulher era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Olha que interessante. Deus não só foi até Abimeleque, ele ainda explicou para Abimeleque por que aquilo estava acontecendo e como ia funcionar se ele decidisse por uma coisa ou por outra. Foi uma revelação extremamente clara. Deus falou diretamente com Abimeleque. Quando a gente vai ver um outro caso mais para frente, é de Isaac, né? Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: Sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Olha só que interessante. Vamos para um segundo episódio. Isaac prosperou mais do que o povo daquela terra. Ficou mais rico do que eles. Então, inevitavelmente, começou a haver estranheza. Né? Começou a haver conflito. O que é que o rei daquele lugar disse? Cara, é melhor tu sair. Porque não vai dar certo você ficar aqui. Vai dar conflito. Se a gente perceber, isso aí que aconteceu, vai acontecer exatamente com um outro exemplo do povo de Deus em uma outra nação. Então vamos ler Gênesis 12. Olha que legal. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte do faraó, elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: Olha só, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Esse faraó aqui foi um pouco diferente já. Deus já não falou diretamente com ele. Mas ele percebeu, pelo que o texto dá a entender, percebeu bem rápido, que o que aconteceu com ele aconteceu porque ele tinha feito uma coisa que era reprovável, que era pegar uma mulher, tomar para si uma mulher casada. Você vê, esse faraó teve uma percepção moral que
Deus não falou diretamente com ele, mas ele teve a percepção moral. E ele foi lá e agiu de acordo e tomou, disse, vá, Ele vai teve uma embora. atitude, né? Ele teve uma atitude. E ele tinha uma percepção moral interessante. Se a gente olhar, mais uma vez, o faraó no Egito, só que não mais esse faraó, muito tempo depois, em José, Uhum. o outro faraó, o segundo faraó, o que é que a gente vai ver? Ele parecia bem mais idólatra que o primeiro, né? Tinha os seus feiticeiros ali, mas mesmo assim ele estava disposto a querer a verdade por trás daquilo que o Senhor tinha concedido a ele. Veja que o Senhor falou com ele através do sonho de alguma coisa, mas não deu a interpretação, não deixou nada claro para ele. Então veio o mediador. Quem era o mediador? José era o mediador. Ele estava disposto a dar ouvidos. Ele foi lá e honrou José. Ele colocou José ali naquela posição de autoridade dentro do Egito. Se a gente olhar o terceiro faraó, que a Bíblia fala, que é o faraó da época de Moisés, a atitude ficou pior. Esse aí Esse era terceiro coração faraó duro, viu? era mais interessante. O povo do Egito prosperou mais do que o povo dos judeus, os hebreus, prosperaram mais do que o Egito, mais que o povo egípcio. E esse faraó, que não conhecia José e não sabia do que havia acontecido, vendo esse povo, o que é que ele fez? Se a gente pegar os exemplos anteriores, por exemplo, Abimeleque, o que foi que ele fez? Ele disse, cara, é melhor você sair. O que foi que esse fez? Ele foi lá e escravizou aquele povo. A gente vai perceber que, moralmente falando, parece que os faraós que a Bíblia relata no Egito, eles foram passando por uma espécie de declínio, um declínio moral. E esse faraó em específico, diante dessa situação, em vez de conversar em humildade com o povo, ele foi lá e escravizou o povo. Ele não agiu em justiça. E é aqui onde entra o juízo de Deus. Vai ter aquele tempo ali de escravidão, até que vem Deus e liberta o povo egípcio através de Moisés. Uma coisa interessante de se notar sobre isso é que Deus fala que ele vai endurecer o faraó. É, interessante isso aí. Eu Esse lembro. episódio da escritura, existe muita discussão sobre isso. Como assim Deus iria Imagino. endurecer o faraó? Será que Deus, ele, de maneira irresistível, faria com que o faraó rejeitasse as suas palavras? Eu, pessoalmente, tendo a não crer dessa forma. Porque eu não acredito que Deus deseje que alguém o desobedeça. Deus deseja que todas as pessoas se arrependam. E que chegue no pleno conhecimento No da pleno verdade. conhecimento. A vontade do Senhor é que todos se salvem. Então, como assim ele endureceria o faraó? E aí eu comecei a perceber. O faraó, esse faraó aí, diferente dos outros, ele era extremamente arrogante. Ele era uma pessoa que rejeitava a justiça. A gente vê que desde o início lá, quando ele percebeu a situação do povo judeu, ele não teve nenhuma atitude de querer conversar ou coisa do tipo. Ele foi lá e oprimiu mesmo. E aí, entra a pureza de coração. Em vez do Senhor falar com esse faraó, de dar um sonho, de dizer alguma coisa, o que foi que ele fez? Ele chegou e enviou um cara tímido, que não tinha facilidade de falar e precisava de um porta-voz, dizer para ele, em toda a sua humildade, que ele tinha que deixar ele ir. Que se não deixasse o povo dele ir, ele ia sofrer. Aí eu comecei a perceber o que acontece com um cara que, pelo que a gente conhece da história do Egito, era considerado como sendo Deus na Terra, a representação do Deus na Terra, que era Faraó, com todo o orgulho que ele tinha, ouvindo um cara que tem gente até que interpreta pela expressão tímida que ele era gago. Imagina se for realmente gago, ia ser mais engraçado ainda. Dizendo pra você que você tem que fazer algo e se você não fizer, você vai ser punido. Você vai sofrer. O que é que vai acontecer com esse cara? Quando alguém completamente humilde, manso, simples, chega pra você, quando você é alguém de posição de autoridade, você tem poder, por mais que esse poder tenha sido instituído por Deus, ok. Mas você tem esse poder, você tem essa liberdade de decidir as coisas. Sim, sim. E diz pra você que você tá errado. Como foi que Jesus veio pro povo judeu? Ele veio como um Saul da vida, alto, bonito, forte, parecendo um líder militar? Não, Isaías vai dizer que nele não tinha nenhum tipo de beleza. Ele pegou até o jumentinho lá. Pegou um jumentinho. Jesus, fica imaginando, se a gente passasse pela rua e visse Jesus do outro lado,
só pelos olhos naturais, o que é que a gente ia ver? A gente não ia ver um cara incrível, de olhos azuis e cabelo loiro, comprido. A gente só ia ver uma pessoa comum, de aparência comum, que não teria nada que se destacasse nele. Porque esse era o propósito. Por quê? Porque lá em Isaías 6, Deus vai ordenar a Isaías que fosse e endurecesse aquele povo, para que eles não entendam, não sejam curados. Não entendam com o coração e eu não os cure. Aí eu fiquei pensando, da mesma forma com Moisés, aconteceu com o povo judeu. O que foi que Deus fez quando ele queria endurecer aquele povo? Quando queria endurecer o Egito e quando queria endurecer o povo judeu? Ele fez com que eles ouvissem a verdade da pessoa que eles menos iam respeitar na vida. Da pessoa mais humilde, da pessoa simples. Ele pegou as coisas fracas para confundir com as fortes. Exato. Então, Deus endureceu o faraó ao enviar Moisés para falar com ele. Moisés, em 390 anos de vivência ali dentro do povo egito, ele vai lá e mata aquele egípcio, né, que está oprimindo o povo dele, porque Atos vai dizer, Estevão vai dizer em Atos que ele acreditava, ele pensava que as pessoas reconheceriam que Deus enviou eles para libertá-los. Não foi o que aconteceu. Deus não mandou ele matar aquele egípcio. É o que acontece, saiu pela culatra. Ele chega dentro dos judeus, né, e para eles não brigarem no outro dia, né, os judeus estavam brigando lá, eles não briguem entre si, o cara vai dizer, e você pensa que é quem? Quem foi que instituiu você como juiz aqui? Você vai matar igual você fez com aquele cara? E ele foge. Ele foge quando isso acontece. Inclusive, imagino que por causa disso, durante 40 anos no deserto, ele se tornou alguém tão tímido para falar. Lá no início, talvez ele até tivesse postura de líder. Mas por causa do que ele fez, isso afetou o jeito dele. A atitude dele. A atitude dele. E a gente vai ver que Moisés, a partir desses 40 anos no deserto, quando ele vai libertar o povo judeu, e dali para frente, mesmo depois de sair com o povo judeu, a gente vai ver que ele era alguém extremamente manso. Ele se torna alguém extremamente manso e paciente. Ele era bem tardio para querer ficar irado e fazer alguma coisa. A Bíblia vai dizer que não existia nenhum homem manso como ele na terra inteira. Verdade. E aí, até quando Miriam, por exemplo, Miriam e Arão se voltam contra ele, o que é que ele faz? Ele não se revolta contra eles. Ele só se ajoelha diante do Senhor. Ele entrega o juízo para Deus. E aí Deus ia lá e tratou com os dois, bem severamente, inclusive. Moisés lá diante do faraó, ele foi completamente manso e humilde. Ele não fez nada por si próprio. Ele só fazia o que Deus ordenava. E dessa maneira, Faraó ficava cada vez mais confuso, porque o que ele conseguia ver era um homem extremamente simples, que aparentemente não tinha nenhum poder ou capacidade, tá fazendo coisas ali dentro do Egito, e ele só sofrendo, sendo derrotado, vez após vez. E cada vez que ele era derrotado, ele ficava mais indignado, ele resistia mais, e parecia que ele ficava mais duro. O processo de endurecimento, ele, tanto ali como em Isaías 6, e o povo judeu, quando Jesus veio, era uma consequência do orgulho daquele povo. Isso, o orgulho. Então eles eram incapazes porque eles se tornaram orgulhosos. Eles rejeitaram lá no princípio. A gente tem que lembrar que Deus fala com o povo judeu até chegar em Isaías 6, que ele decreta essa dureza de coração. A gente vai ver que desde ali até Moisés, Deus falava. E ele falava claramente. Quando a gente vai ver Jesus falar por meio de parábolas, a gente vai ver que Jesus vai usar essa passagem de Isaías 6 para justificar o porquê dele falava por parábolas. Então a gente vai ver que não só Jesus veio em completa humildade, e isso fez com que o povo judeu ficasse confuso, como ele falava de maneira misteriosa, simbólica. Simbólica. Só quem conseguia entender era quem? Quem humildemente vinha perguntar a ele a verdade. Aí ele falava. Aos apóstolos ele dizia a interpretação. A Nicodemos ele explicou uma coisa extremamente espiritual. Em João, né? Que é sobre nascer de novo. Quando procurou ele em secreto de madrugada, por mais que ele tivesse medo do povo, né? Dos fariseus por rejeitá-lo. É verdade. Ele vai lá e ele começa a falar de coisas de maneira bem clara. Tem que nascer de novo, do espírito, não da carne. E aí a parábola do semeador, mestre, não entendemos. Ele vai dizer, vocês precisam entender essa, se vocês não entenderem essa, não vão entender as outras. Eis a interpretação da parábola, entendeu? Isso é muito importante. O Senhor fala que o Senhor ele não olha para a aparência, mas ele olha para o nosso coração. E o mundo, ele tende a isso, a olhar para o externo, né? A gente julga alguém pelo que a gente vê por fora, mas Deus, ele olha para o nosso coração. É muito interessante essa perspectiva que você trouxe, porque Jesus veio de uma forma, né? E eu fico imaginando ele montado naquele jumento, né? E todo mundo ali, né? Quem conhecia ele, adorava ele. Mas para quem não conhecia os fariseus,
né, as outras pessoas que tinham incredulidade no coração, aquilo ali era um choque. Por quê? Orgulhosos, soberbos, né? A dureza do coração, os orgulhosos, eles não podem ver a Deus. Porque justamente, né, acham que essa parte externa, né? Você começou o podcast falando que nós somos um ser trino, e essa parte externa é a parte que as pessoas que têm o coração duro, elas valorizam isso, né? Porque elas não conseguem ver aquilo que não se pode ver, porque é pela fé, né? É ver as coisas espirituais, é ter a visão espiritual. Eu tenho provado recentemente, só vou acrescentar isso para você continuar falando, que quando eu leio as palavras de Jesus, né, nos evangelhos, e são palavras de vida eterna. Pedro disse isso para ele, né? Quando ele falou, vocês também querem me deixar, né? Querem ir embora? E Pedro fala, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando eu leio as palavras de Jesus, eu posso hoje, eu, Débora, porque eu sou uma testemunha e eu posso falar daquilo que eu provo, que eu me alimento das palavras que Jesus fala, porque elas penetram de fato a minha vida e as palavras de Jesus separam e dividem como uma espada de dois gumes em alma e espírito, né? Penetram o meu coração de uma forma que sonda os meus pensamentos e quem eu sou. Então, não existe isso em outro lugar. Eu posso provar das palavras que saem da boca de Jesus. E como é que eu explico isso para as pessoas? Porque é algo que não se vê. E aí a gente entra na questão da fé. E aí a gente entra na questão das pessoas de fato ficarem olhando para a aparência, né? Olhando para o que é externo, valorizando aquilo que se pode pegar, né? As bênçãos, as coisas do mundo, essa coisa carnal, né? E a gente precisa entender que o nosso espírito precisa de alimento. E aí tem que quebrar todas essas camadas aí que você falou, né? Para chegar. O que eu acho legal sobre isso, eu tava conversando, tava dando aula de batismo pra um amigo meu, não sei se ele nem vai ver esse vídeo aí, é o Rio, é o guitarrista lá da igreja. Gente boa, homem de Deus. E a Amém. gente tava falando sobre essa questão de dureza de coração. Ele mencionou uma coisa que é muito verdade e mostra o quanto, mesmo diante dessas verdades da Bíblia, que a gente vê assim, nossa, como é que a gente consegue explicar isso pra alguém, né? É. E ele falou uma coisa muito legal, porque as pessoas, elas sabem, elas sabem, em certo ponto, que o que existe no interior é mais importante do que tem no exterior. Você vai ver pessoas sábias falarem que caráter é mais importante do que aparência. As pessoas sabem disso. Por quê? Porque a verdade, como está na palavra, é que, em certa medida, todos sabem. A gente não está lidando com verdades que são impossíveis de se compreender, mas com verdades que são possíveis de se compreender. E isso está na Bíblia. Inclusive, Deus falou isso para o povo judeu quando ele entregou a lei. Ele falou isso para eles. Então, se a gente abrir aqui a palavra, olha só que legal. Isso é muito genial. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer. Deus falando com o povo. Não é difícil de fazer. Nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. Uhum. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje põe diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Vocês, então, terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Tem uma outra passagem que é interessante da gente ler, que está também em Romanos, que Paulo vai explicar aqui sobre esse assunto também. Eu lembrei exatamente dessa passagem. Pois é, A Bíblia é toda conectada, né, Kevin? exato, exato. Deixa eu botar aqui. Eu ando com a Bíblia no celular porque eu consigo pesquisar a passagem. Eu não decoro o capítulo e o versículo, mas eu decoro o texto em si. Aí eu Aham, o pesquiso por tema, né? aqui.
Ah, pronto. Romanos 2. Romanos 2,14. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Uau. Disso dão testemunho também a sua consciência Consciência. e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Cara, isso aqui é genial. É Paulo está sim. simplesmente defendendo que todos os povos da terra, todos, sem exceção, todos os homens que já existiram, eles podem não ter ouvido a lei de Moisés, que falava ali no nível de revelação qual era a vontade de Deus. Eles podem não ter ouvido a mensagem do Evangelho, que fala mais ainda a revelação de quem Deus é. Mas eles sabem a verdade. As exigências justas da lei podem não ter sido faladas explicitamente por Deus diante deles, mas estão no seu coração. Então, eles são julgados na medida do que sabem. Portanto, quando a gente fala sobre a palavra, eu creio fortemente, pelo que a Bíblia mesmo diz, que nós não estamos falando de coisas que são impossíveis deles compreenderem. E aí entra na parte do ensino eficiente, o ensino claro da Escritura. Né? A parábola do semeador vai falar que quando a pessoa ouve a palavra e não a entende, o maligno imediatamente vem e rouba. Uhum. O que é que isso importa para a gente que é mestre? Para a gente que foi chamado por Deus para ensinar a palavra. Todos nós fomos chamados para ensinar a palavra. Né? Os mestres são só pessoas que Deus levanta para ajudar e levantar outros mestres. Uhum. Mas nós que ensinamos temos que entender o que é fundamento e o que é básico para que a gente possa comunicar isso de maneira clara e o que não é. Não adianta você tentar passar para uma pessoa revelações de Apocalipse se você não ensinou para ela sobre arrependimento e fé em Deus. Claro. Eu estou falando sobre Hebreus 6.1. Hebreus 6.1 vai falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele vai citar 6 pontos, né? Que é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, instruções sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Esses 6 pontos concluem ali o que seria os fundamentos, os princípios básicos da doutrina que Cristo ensina nos evangelhos e que estão detalhados nas cartas apostólicas. Então, não adianta, você tem que comunicar o que é simples. Quando a gente vai sair para evangelizar, é onde a gente vê isso mais simples, né? Não adianta eu chegar falando sobre um monte de coisa complexa ali, Claro. e espiritual, não sei o quê, mas eu tenho que comunicar a mensagem simples do evangelho. Tem que fazer um bom procedimento, né, para que eles Exato. alcancem a salvação. E aí o Espírito Santo é quem usa essa comunicação para ir falando, lidando com o coração da pessoa para convencer ela. E a gente tem que ter essa convicção. Todo mundo, em certo ponto, sabe a verdade. Então, se eu estou falando da palavra que é verdade, e eu sei que é verdade, e eu sei que as pessoas têm essas exigências aqui no coração delas, eu não estou falando de uma coisa que elas não podem entender. Eu estou falando de uma coisa que elas podem entender. Elas podem. Elas podem ter rejeitado a verdade até o ponto de chegarem a uma mentalidade reprovável, em Romanos 1, né? De estarem completamente entregues à loucura, assim. A gente vê gente hoje em dia, né? Inclusive até alguns que saíram da igreja, que vieram dos nossos e chegaram a um nível de loucura, assim, de falsa doutrina, que se tornaram doidos, assim, e falam coisas absurdas a respeito da Bíblia, né? Tem. Tudo isso é o quê? Dureza de coração. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdade, o coração sabe. Ele sabe. Você sabe a verdade. Por isso é indesculpável perante Deus. Não adianta você querer inventar É migué. forte esse versículo em Romanos, né, que diz que é indesculpável. Exatamente, não adianta o cara querer criar desculpa. Quando ele chegar diante de Jesus no dia do juízo, meu amigo, não vai ter terceirização. Ah, porque o cara não me falou isso aqui. Não, meu amigo, mas eu não vou julgar você pelo que você não sabia. Eu não vou julgar você pelo que você não podia fazer. Você não vai fazer uma prova sem nunca ter assistido uma aula, né? Você soube de alguma coisa. Exato, Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Exatamente. Ele vai julgar nessa medida. Kevin, e como é que a gente poderia lidar? Por exemplo, nós que somos cristãos, né? Eu e você somos cristãos, como é que a gente lida com essa dureza de coração? Sendo guiado pelo Espírito Santo, entendendo, porque tem hora que é necessário falar. Tem hora que o Espírito Santo vai dizer, não adianta falar. Como é que a gente faz? Como é que funciona, assim? Né? Como é que a gente poderia lidar com isso? Lidar com os incrédulos, digamos assim. Eu diria que no que eu vivi até hoje não foi tanto assim, mas o que eu vivi até hoje de ensinar para as pessoas, até mesmo falar com pessoas que são incrédulas, não são crentes, é o processo de você sondar. Primeiro, sondar.
Por quê? Se você tiver oportunidade, às vezes quando a gente tá falando pro público assim, né, Aham. a gente não tem como falar com cada um individualmente. Sim, Então, sim. quando você tá falando pra pessoa individualmente, é bom você sondar para ver o que ela sabe. Para ver o que ela sabe. Nós não temos o poder de convencer ninguém. O poder vem do Espírito Santo. É ele que convence as pessoas, mas nós somos os canais. Então, nosso trabalho é na eficiência. Não no fim em si, que é convencer, porque convencer é com o Espírito. Então, o que é que eu procuro fazer? Sondar. Então, eu vejo, a pessoa tem esse entendimento sobre tal assunto. O que é que a Escritura fala sobre isso? É isso aqui. Então, eu vou começar a desconstruir a mente do cara. Mostrar para ele que a Bíblia diz diferente e que o que ele está falando ali, partindo do pressuposto, e a gente crê nisso, que a Bíblia é a verdade, que a própria, inclusive, a ciência, o pastor Tasso, é isso aí, apologeta. A ciência, ela está apontando para as Escrituras também, evidencia a verdade bíblica. Sim. Então, eu tenho tudo. A realidade está a meu favor. A realidade está de acordo Sim, com o claro. que eu vou ensinar para ela ali. Então, é conhecer profundamente a palavra. Eu tenho que conhecer profundamente a palavra. Se o cara não consegue manejar a escritura, fica difícil você querer. E ter sensibilidade também, né? A voz do Exatamente. Espírito Santo. Manejar a palavra para que você seja pronto para o Espírito Santo, naquele momento, possa guiar você até onde você vai falar, como você vai falar, né? E se vale a pena falar certas revelações ou não. É. E se a pessoa está disponível para ouvir, né? Senão Exato. lançaremos as pérolas. Exato. Está disponível para tudo isso aí é sondagem, aprender a sondar. Você tem que ter a calma de entender que o Espírito Santo é que vai falar com você como é que você vai tratar com cada pessoa. Entendeu? Até porque lá em 1 Coríntios 13, onde Paulo vai falar que o amor, ainda que eu fale a língua dos anjos e ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, entender tudo, mas se eu não tiver o amor de entender que tudo isso é para eu transmitir, para eu anunciar o evangelho, para que vidas sejam salvas, nem adianta eu estar trabalhando para o reino, né? Porque eu vou estar Exato. trabalhando contra. Inclusive, tem esse Apocalipse, né? A capítulo 2, a igreja de Éfeso, quando ele exorta a igreja de Éfeso, falando que ela abandonou o primeiro amor, Sim. né? E era uma igreja de alta performance, vamos usar essa expressão, performance religiosa. Eles eram pessoas que não aceitavam os falsos mestres, né? Eles colocaram à prova os falsos apóstolos, descobriram que eles eram pessoas falsas. Eles sofreram por causa do nome de Jesus. Então, eles eram pessoas que realmente estavam vivendo ali, pelo menos no nível das obras, o que Jesus tinha prescrito. Mas abandonou o primeiro amor. A gente fica pensando, como assim eles abandonaram o primeiro amor? Eu acho que eu começo a ver claramente que a gente, eu, você, os demais que estão em ministério há mais tempo, nós podemos ver claramente que se a gente enfraquece em 3 coisinhas muito importantes na nossa vida, a gente pode acabar vivendo essa palavra de maneira superficial. Ou seja, não mais pela fé, não mais por uma convicção de coração naquilo que é a vontade de Deus, mas simplesmente por fazer. Entendi. Vira tipo uma coisa automática. Rotina, Aham. automático. Você não está mais ali num propósito de coração, está simplesmente fazendo. Que é o quê? O trio de todo cristão tem que ter na vida dele, né? Oração, meditação na palavra e jejum. Oração, meditação, jejum. Você tem que orar. A Bíblia fala orar sem cessar, permaneça, dediquem-se à oração. Palavra, por quê? Se você não entender, você não tem como frutificar, Isso. né? Mateus vai falar que, por um lado, o primeiro coração do meio do caminho é o que não entende, mas o último coração, o que dá frutos, é o que ouve a palavra e a entende. E a entende. Os apóstolos ficaram sobremaneira impressionados em Marcos 6, quando eles... Naquele episódio onde Jesus ele anda sobre a água, porque eles não entenderam o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Endurecimento de coração está diretamente relacionado à capacidade de entender a palavra de Deus, entender claramente, entender o porquê das coisas, entender Deus, por que ele faz o que faz, como ele faz as coisas, como é a justiça dele, como é que ele julga as pessoas. Compreender as coisas. Então, meditação na palavra. Se o cara não consegue orar e o cara ele não medita na palavra para crescer em entendimento, é um problema sério. Você não vai conseguir frutificar desse jeito. E a meditação na palavra, quando você ora, você está falando com Deus. E para você ouvir Deus,
você precisa conhecê-lo através das Escrituras. E meditar na palavra é justamente ficar pensando. Eu gosto de fazer comparações bem simples. Por exemplo, sabe quando alguém manda uma mensagem para você e às vezes você fica lendo várias vezes para tentar entender o que foi que a pessoa disse? Uhum. Da mesma forma é a Bíblia. Então, só que aqui é a voz de Deus. Eu vou ficar meditando para entender o que que Jesus quis dizer, né? O porquê você fez a pergunta, né? Por que na passagem de Marcos foi dessa forma? Então, você está meditando porque você está buscando. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque essa busca mostra o interesse no seu coração de conhecer a Deus e provar de um relacionamento com Ele. A oração, muitas pessoas entendem assim como algo tipo chato, eu tenho que orar, sabe? Mas para mim, oração é conversar. Eu estou conversando com você aqui, então eu passo o meu dia, o tempo todo que eu estou fazendo, eu estou conversando com Deus. Eu estou em todo tempo, em toda ocasião, orando, que é o quê? Conversando com aquele que me criou, conversando com aquele que enviou o seu filho por amor à minha vida, né? Para que eu fosse redimida, para que eu me reconciliasse novamente com ele. Então, eu entendo assim, a oração para mim, eu falo bom dia, pai, boa noite. Eu falo, Senhor, me dá direção, o que eu posso fazer. Então, é uma conversa. É um podcast direto Todos com os dias, Deus. 24 horas É de um podcast podcast. direto com o Senhor, com Deus, com o nosso Pai. Então, a gente entender isso para que a gente viva um relacionamento verdadeiro. E só para acrescentar, eu estava lendo João 21, que é aquela passagem que Jesus, ele ressuscitou e ele aparece pela terceira vez para os discípulos. E eu fiquei. O que eu gosto de imaginar a cena, né? Quando a gente busca, assim, a gente vai lendo, a gente fica imaginando como é que foi aquilo. E Jesus vê eles lá, né, pescando novamente, e aí Jesus fala assim, né, que a paz esteja com vocês. E aí Jesus prepara ali um peixe, acho que é um peixe, um É, pão, para que todos eles possam comer e conversar. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina, hoje à tarde Jesus vem tomar um café aqui comigo, sabe? É sobre a gente ter esse entendimento que Deus, ele quer que a gente chegue no pleno conhecimento da verdade, justamente para a gente ser reconciliados novamente com Deus, para que a gente viva esse relacionamento, para que a gente entenda o amor de Deus. Uma vez que nós entendemos o amor dele, uma vez que nós entendemos que o que Deus quer é dizer assim, filho, senta na mesa. Filha, senta na mesa. Porque eu quero que você volte para casa. Sabe, você é a ovelha desgarrada. Ei, eu enviei meu filho para que o caminho fosse reaberto. Para que você sente novamente aqui na mesa e a gente possa cear junto. Por isso que ele fala, eis que estou à porta e bato. Né? Aquele que disser sim, ele vai entrar, você vai abrir a porta, ele vai cear com você. Então, é esse relacionamento, sabe? É um relacionamento. Eu não entendo assim, para mim, oração faz parte da minha vida, porque eu converso com meu pai todo o tempo, não tem mais como viver, não, é Deus e Débora, não tem mais como separar, porque então o que o Senhor quer é isso para as nossas vidas. E eu acho que muitas vezes as nossas pregações, não as nossas assim, mas a gente tem que ter essa sensibilidade de fato, como você falou, para que as pessoas entendam isso, porque Satanás, ele tem cegado a mente dos incrédulos. Tem levantado sofismas para que as pessoas não entendam quem é Cristo. O que foi que Deus fez por nós? E aí a gente é impedido de nascer de novo. A gente é impedido de viver esse amor. Porque assim, é bom, não é não, Kevin? Diga claro. aí, se não foi a melhor coisa da sua vida, o novo nascimento. Você consegue fazer uma comparação muito clara de onde você estava no reino das trevas, escravizado em tantas coisas, né? Eu também passei por isso. E hoje você está no reino de Deus. E eu creio que o que mais você quer, o que eu quero, porque se você está em Cristo, a sua vontade aí no seu coração agora é a mesma dele. Que todos também possam provar dessa salvação. Que pessoas possam vir a Deus e experimentar paz, alegria, alegria no Espírito Santo, paz, justiça, amor. Eu acho muito fácil evangelizar, porque assim, de fato são as boas novas. Não é notícia ruim não, é boa nova. Glória a Deus pela sua vida, Kevin. Eu queria só que você acrescentasse a questão do seu novo nascimento. É que realmente o tempo, eu não sei nem quanto tempo a gente tá aqui, mas que você falasse um pouco do seu nascer de novo. Assim, para as pessoas entenderem, já que a gente está falando sobre esse assunto, né, trazendo a questão da gente, pessoas que são incrédulas não entendem. Como foi seu novo nascimento, né? Porque eu creio que o que você vai dizer aí pode despertar
no coração de alguém, quebrasse um sofisma, para Amém. que a pessoa conheça essa Amém. Pois palavra. é. Eu sou filho de pastor, né? Já tenho um estereótipo grande aí É, né? dentro Cobrado, de filho de os filhos de pastor pastores. e como eu fui criado na igreja e as pessoas olhavam para mim enquanto o filho do pastor, né? E aí eu costumo dizer que realmente Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Ah, boa. Então, ser filho de pastor não é ser crente, né? No meu caso. E assim, meus pais aceitaram Jesus Cristo quando, mais ou menos quando eu nasci, né? Sim, Foi um pouco antes, ou foi um pouco depois, mas bem pouco tempo de diferença. E durante a minha infância, eu fui uma pessoa, o que os meus pais mesmo dizem a respeito de mim é que era uma criança que não parava quieta, mas ao mesmo tempo também era uma criança bem pura, né? uhum, Por causa do contexto de criação e tudo mais, né? Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando ela envelhecer, não se desviará dele. uhum. Então, o ensino deles fazia diferença para mim. E aí, quando eu fui envelhecendo ali, na época da minha adolescência, eu acabei entrando em contato com uma coisa que me afastou. Assim, se antes eu não tinha optado conscientemente por Jesus Cristo, mas estava ali sendo exposto ao ensino de Cristo, durante a minha adolescência eu me distanciei totalmente, mas totalmente mesmo, assim. Me endureci Influências, Kevin? completamente. Influência. Influências, né? E a pornografia. Isso aqui Sim. foi quando entrou na minha vida ali. Eu fui exposto pela primeira vez à pornografia quando eu era criança, né? Na Nossa. verdade, em sala de aula. Eu lembro até da cena, assim, foi... As primeiras vezes, assim, que eu lidei com a pornografia, realmente eu sentia por dentro de mim como se algo tivesse sendo ferido, né? A Paulo, inocência. a inocência, a consciência, Nossa. o coração. Eu vejo assim, Paulo fala sobre pessoas, mestres, na verdade, ali, eu acho que é na carta de 1 Timóteo ou 2 Timóteo, que eles tinham a consciência cauterizada com ferro quente, né? A prática do pecado, ela vai insensibilizando você, como a gente falou no início aqui em Hebreus 3, né? Ela vai insensibilizando você, e ali eu fui tendo contato com isso, fui optando por isso, né? Eu não entendia realmente tudo que estava acontecendo, eu era Uhum. criança, mas aquilo foi exercendo poder sobre mim, influência sobre mim, né? Conhecendo aquele prazer da pornografia. Foram sementes do mal, né? Foram. E aí, na adolescência, eu me afundei completamente em pornografia e masturbação. Foi uma coisa horrível pra minha vida. Eu me tornei uma pessoa que não tinha alegria com nada. A pornografia, ela mexe com o que a gente chama de mecanismo de recompensa do cérebro. Então, você se torna uma Sim, pessoa que tem uma dopamina, uma descarga de dopamina muito fácil por causa do orgasmo. sim. E você dificilmente vai ter ânimo para querer fazer qualquer coisa que exija um mínimo de esforço. Então, eu me tornei uma pessoa bem morta por dentro. Eu não tinha muito interesse em nada, assim. A minha vida realmente era... Não tinha perspectiva, não. Os meus sonhos, não tinha muito sonho, não tinha nada disso. E aí eu tava ainda na igreja. Eu tava na igreja, né? Vi aquele conhecimento bíblico, os meus pais até conseguiam explicar de maneira que eu entendia o conhecimento bíblico, mas não fazia diferença nenhuma para minha vida, né? Que Eu coisa. não tinha, eu vou dizer, coragem de negar Jesus diante das pessoas. Às vezes eu até entrava em discussão bíblica, assim, e falava, assim, de alguma coisa que eu sabia sobre a Bíblia para a pessoa, mas realmente não vivia nada daquilo, né? Era uma pessoa que tinha a boca suja, falava bastante palavrão, era uma pessoa viciada em pornografia e que ia para a igreja mais por obrigação dos meus pais mesmo. Entendi. Graças a Deus que eles me obrigaram a ir para a igreja, porque pelo menos eu aprendi alguma coisa lá do futuro, que foi útil para o que eu vivo hoje, né? Aham. Mas tava nisso aí. E assim, eu nunca decidia largar aquilo e ir para Jesus Cristo, né? A Bíblia fala assim, Jesus fala, né? Porque você viu, você creu, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Fala para, como é que é? Tomé, É que Tomé? é chamado de incrédulo, né? É, Tomé. Pronto, que é chamado de incrédulo. Eu sou tipo Tomé, né? Infelizmente, Você né? era, né? Eu era como Tomé, né? E não tomava essa decisão. E meus pais, e aí vem uma questão muito importante sobre os pais e os filhos, né? Que meus pais, eles sempre intercederam pela minha vida, né? Não desistiram. Eles sempre estavam orando, eles fizeram vários jejuns. E aí, mais ou menos ali, para os meus 20 anos, talvez tenha sido entre os 19 e 20 anos de idade, eles estavam fazendo um jejum realmente ali, bem focados, assim, pela minha vida, para que alguma coisa acontecesse. E aí foi quando eu comecei a ter uma visão espiritual da minha situação. Eu comecei a ver realmente o que é que estava ao meu redor em espírito,
né? A Bíblia diz que os que não são filhos de Deus são filhos do diabo, porque estão sujeitos ao domínio do diabo. Estão Né? escravizados. São escravizados, eles não conseguem parar de pecar. Então eu comecei a ver quem é que me acompanhava, né? E não era o Espírito de Deus. Né? Eu costumo brincar, né, que as pessoas aceitam Jesus quando tem um encontro com Jesus. Eu aceitei Jesus quando eu tive um encontro com o capeta, né? Eu comecei a ver realmente os demônios assim, a minha visão começou a se abrir. E eu comecei a ver, eu não sei se era o diabo, não interessa. Eu via demônios ali, eles vinham falar comigo, foram experiências horríveis. Teve vezes que eu tava no meu quarto, do nada um demônio chegava assim, sentava em cima de mim, eu deitado na cama, não tava dormindo, tava acordado, me sentava. E você via mesmo? Eu via mesmo. Vinha e falava comigo coisas. E você escutava tudo? Eu escutava a voz dele clara assim. E nas primeiras vezes eu nem decidi, pra você ver, né, como é que tá o nível da resistência ali. Eu não decidi por Jesus Cristo. Eu ficava, não, eu vou mudar de vida, eu tenho que mudar de vida. Mas não mudava de verdade. E aí teve um desses episódios de madrugada, tava no meu quarto e aconteceu aquilo ali. E eu cheguei à conclusão e disse, bom, se tinha alguma dúvida de que Deus era real, não dá para ter mais, porque eu sei que você é bem real, né? Capeta, eu sei que você é bem real. Então, se você é real, Deus com certeza é tão real quanto. E aí eu decidi por aceitar Jesus Cristo ali mesmo. Eu disse, Senhor, eu aceito você como Senhor, Salvador da minha vida, e daqui para frente é com o Senhor até a morte. Amém. E a partir dali foi que eu comecei realmente a lutar contra o que estava errado na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, eu sabia que tudo aquilo ali ia ter que desaparecer da minha vida de qualquer jeito, porque se não desaparecesse eu ia morrer. Eu sabia que toda vez que eu praticava aquilo ali, eu sabia que eu estava dando espaço para o diabo vir até mim, sabia que ele queria me matar, então estava ali, eu já sabia para onde é que eu tinha que ir, né? Você sabia a palavra, mas você já sabia o caminho, o Sim. Conhecimento, né? O caminho é Cristo. É. Mas você precisava estar em Cristo para vencer aquele pecado, porque somente em Cristo é que nós podemos vencer, né? Somente nele. Pois é. E aí, assim, durante a minha luta, principalmente contra a pornografia foi, de fato, o pior pecado, realmente, que eu tive que lutar contra. Mais difícil de todos, né? Era um vício, de fato, que nem um vício em drogas mesmo. A pessoa que é viciada em pornografia, ela tem um cérebro que vai se comportar como um cérebro de um viciado em drogas, porque ele fica viciado naquela descarga de dopamina que tem, Sim. né? E, bom, eu me apeguei muito, tive que me apegar muito à palavra de Deus e realmente colocar em prática o que é viver pelo que não se vê, né? Eu tinha entendimento sobre o novo homem, sobre o novo nascimento, eu sabia o que tinha acontecido no meu espírito, mas embora eu nunca tivesse provado aquilo na Então prática. você lia, mas você sabia que não tinha nascido de novo? Sabia que eu tinha nascido porque eu tinha aceitado Jesus. Sim, entendi. E foi nisso que eu me apeguei. E na verdade é sobre isso que a gente tem que se apegar quando a gente luta contra o pecado. De novo. Exato. Porque em Romanos 7:8, o que é que ele vai dizer? Quem tem a mente voltada para a carne faz o que a carne deseja. Quem tem a mente voltada para o espírito faz o que o espírito deseja. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo, porque ninguém para de pecar instantaneamente. Essa aqui é a verdade. Por quê? Porque o espírito ele nasce de novo, mas a alma tem que ser transformada. Tem que ser transformada. Não dá para você esperar de um novo convertido que ele vai se tornar, ele vai andar como, sei lá, o pastor Tasso, que está na fé faz muito tempo, meu pai, ou, sei lá, alguma pessoa famosa, Luciano Subirá, você, tá entendendo? Não dá para você esperar que ele vai não tropeçar. Claro que ele vai tropeçar, de algum jeito, né? A ideia é que ele não continue a tropeçar. Uma hora ele tem que parar. Sim. Porque a graça de Jesus liberta do pecado. Se você anda pelo Espírito, Paulo vai dizer, né? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É porque o Espírito Santo é poderoso, né? Para ressuscitar um morto. Exato. Imagine nos fazer vencer sobre os pecados. Inclusive, a gente pode até abrir um parênteses aqui a respeito disso, sobre as pessoas que elas não entendem que quando você está em Cristo, não é para você continuar a pecar e não acontecer nada, você não ir para o inferno porque Jesus morreu por você. A graça de Deus, ela tem um propósito de te ensinar. Tito vai dizer, na carta de Tito, Paulo vai explicar, que a graça se manifesta salvadora a todos os homens e ela nos ensina a abandonar as paixões da carne, as paixões mundanas, e a viver de maneira santa. Então, a graça ela vai te libertar do poder espiritual que o pecado tem sobre você, ou seja, Satanás não tem mais autoridade sobre você, você pertence a Cristo, e ela vai te ensinar. Então, conforme a sua mente deixar de ficar apegada aos impulsos do corpo que estão sobre a lei do pecado, né, Romanos 7, estão sobre a lei do pecado. Não vai ter como mudar isso aí. Tua carne vai continuar sem submeter à lei de Deus. Mas a sua mente, a qual a carne está sujeita,
e a qual o espírito também está sujeito, a sua mente, a sua alma, ela vai ter que decidir, ela vai ter que entender e se voltar para o espírito para andar de acordo com essa realidade. E aí, quando eu estava nessa luta, depois de ter aceitado Jesus Cristo, eu me apegava firmemente ao que está em Romanos, que é: vocês não serão dominados pelo pecado, porque vocês não são dominados pela lei, vocês não são controlados pela lei, mas pela graça. Ou seja, se eu sou controlado pela graça, é a santidade de Jesus e a justiça de Jesus Cristo que vão me guiar. Nesse caso, a minha vida vai ser uma vida de santidade. Kevin, então foi um processo de você ser lavado pela palavra para abandonar as Ser práticas. lavado, mas eu diria que Mas teve um ponto crucial. teve. E assim, é exatamente sobre você dar mais ouvidos à palavra do que você dar ouvidos à sua carne. O desejo pecaminoso, ele não vai sumir do seu corpo. Jejuar, orar e ler a Bíblia não vai tirar o desejo pecaminoso do seu corpo. A gente ainda está sujeito a ser tentado, mesmo depois que a gente nasce de novo. Muitos cristãos, às vezes, eles podem perder o ânimo de batalhar contra o pecado por confundir o desejo pecaminoso com o que eles são. Entendi. Um problema de identidade. Você tem que escolher qual identidade você vai assumir. O corpo, a identidade continua pecado, não mudou. O espírito, a identidade é o quê? Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, a gente vence o pecado e a gente vai ser santo como ele é santo. Não é para ficar pecando. E aí, essa escritura, em Hebreus, ele explica que na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Então, Jesus fala que se teu mão te faz pecar, arranque e lance fora. Então, a Bíblia usa uma imagem bem vívida de que, meu amigo, pecado não é para quem está em Deus. E aí eu comecei a lutar contra isso. Mas a minha luta, ela estava bem difícil. E assim, E eu creio que era de fato posso dizer, uma muralha, assim, porque foi plantada uma semente lá na sua infância. Então, foi algo que enraizou, digamos assim, estava ali, precisava ser arrancado, precisava ser tirado. E somente o poder da palavra, né? Ou esse ponto crucial aí que você vai contar, esse momento que você vai... Que você até falou antes de começar a gravar. a nossa dificuldade, eu diria, na vida cristã, para qualquer coisa que seja, eu tenho... Cada vez mais que eu vivo em Cristo, eu compreendo isso. A nossa maior dificuldade é a gente conseguir acreditar mais na palavra do que no que a gente vê ou sente. Ou no que passamos, né? No que passamos. Então, a gente viu isso no texto inteiro, né? A questão dos apóstolos. A gente vê o que está na palavra e dizer: isso é a verdade, e ponto final. Isso é a verdade. Eu vivo de acordo com isso aqui. Isso é a realidade das coisas. Que é o que não se vê, que é o Espírito, né? A palavra revela o que é Espírito. Então, a gente precisa viver mais no que é na palavra do que no que a gente está vendo. E aí, durante a minha luta contra a pornografia, o que acontecia é que quando acontecia uma queda, um tropeço, né, na minha libertação, existia uma forte tentação de desistir. Porque existia uma forte mentalidade de talvez pensar assim: tipo, você não vai conseguir, né? Talvez, sempre... tá ali o prazer, vai atrás, entendeu? Você não vai conseguir, talvez seja realmente isso que você é, entendeu? Entendi. Você continua sendo pecador. É colocar o erro na identidade, Exato. que não é. É a mentalidade segundo a carne, né? Querendo tomar conta de você. Entendi. E aí, assim, um desses episódios foi numa noite, né? Que eu acabei caindo no pecado. E aí eu realmente chorei muito. Eu me entristeci ali. Foi a primeira vez que você praticou e se entristeceu. Eu me entristeci sobremaneira. Eu me entristecia sempre antes. Depois que, assim, quando a pessoa nasce de novo, não tem como você dizer que você não se entristece com o pecado. O pecado vai causar tristeza. O que você entende que é errado, você vai praticar o que é errado, a sua consciência vai te acusar. Entendi. Você vai saber que é errado. Então, eu me entristeci, mas nessa noite em específico, eu me entristeci muito, assim. Eu chorei muito, assim, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo. E aí eu peguei e falei assim com o Senhor, orei, chorando mesmo. E orei claramente, dizendo o seguinte: Senhor, eu acredito que se o Senhor se revelar a mim, alguma coisa vai mudar. Eu quero uma revelação de quem o Senhor é. Eu preciso disso. Uau. E eu fui dormir orando, chorando. E dormi. E aí, de madrugada, eu tive um sonho, né? E nesse sonho, até um detalhe interessante, acho que eu nunca falei isso pra ninguém, com exceção, acho que dos meus pais, da minha esposa. Mas assim, no sonho, naquela época que estava acontecendo isso, que eu estava lutando contra a pornografia, eu andava muito de bicicleta. Um detalhe legal sobre esse sonho. Eu andava muito de bicicleta. Nesse sonho, é como se todo mundo andasse de bicicleta. E esse sonho é como se todo mundo tivesse numa BR da vida, numa via, né, dessas asfaltadas, uma via relativamente larga,
e tinha uma espécie de linha de partida. E aí todo mundo tava nessa linha de partida e todo mundo tinha que ir o mais longe possível. Uau. Era basicamente esse o propósito. Você tem que chegar o mais longe Uhum. possível. Só que chegava meio que no final do dia, entre aspas, e aí chegava um novo dia. E parecia que todo mundo voltava pro início da largada e tinha que fazer isso de novo. Interessante. Aí, assim, eu ficava indo, aí voltava no outro dia, ia de novo, voltava no dia de novo. E aí, no meio dessas idas e vindas, eu ficava pensando assim. Eu olhava pra largada, tinha uma outra via. Essa via era como se ela começasse ali onde estava a minha largada e ela fosse para outra direção contrária. Bem longe assim. Não dava para mais ver onde acabava. Uhum. Nessa via tinha um homem que ele ficava lá parado, como se estivesse esperando, numa bicicleta assim. Eu via ele como ciclista, né? E aí, assim, ao meu ver, eu olhava para ele e parecia que ele era muito incrível. Eu olhava assim e pensava, ele deve ser um cara muito experiente, deve ser alguém muito incrível. Eu não vou atrás dele, não. Eu não sei. Acho que eu não vou conseguir acompanhar esse cara, não. Aí ia reto. Teve uma hora, num sonho, que eu simplesmente vi que aquilo não estava levando a lugar nenhum. Eu olhava para aquele cara de novo e dizia, rapaz, bem que talvez eu pudesse falar com ele, porque isso aqui não tá dando em nada. Mas eu não sei se eu conseguiria acompanhar. Ele ficava muito nervoso de querer falar com ele, assim, de querer chegar perto dele. Você ficava. Eu ficava, tipo, será que eu vou Que conseguir acompanhar esse interessante cara? isso. Acho que eu não consigo acompanhar, não. Ele parece bom demais. Aí eu chegava e desistia. E aí eu voltava assim pra parte do sonho, aqui eu não tava mais com a bicicleta, eu fui andando. Aqui é como se aqui tivesse a largada, ele tivesse aqui e eu viesse andando até ele. Quando eu fui chegando perto dele, aparecia uma pessoa que vinha até ele também, com a bicicleta, e decidia caminhar por aquela estrada. E aí, quando eu estava chegando perto dele, essa pessoa sumia, que tinha ido até ele, e ele se voltou para mim. Na hora que ele se voltou para mim, o rosto dele eu não consegui ver, porque na hora que ele virou para mim, que eu olhei pro rosto dele, o rosto dele se transfigurou em luz. E aí, nesse momento, foi, assim, instantaneamente, essa luz, ela engoliu todas as coisas ao meu redor. Tudo foi engolido pela luz. Não existia mais nada, só luz. E a escuridão não podia apagá-la. E essa luz, ela não só me arrodeou completamente, como ela entrou dentro de mim. E entrou dentro de mim como se fosse dentro da minha cabeça. Foi um negócio muito estranho. Entrou dentro da minha mente. E por mais ou menos uns 4 ou 5 segundos, eu lembro até do tempo, eu fui tirado do chão e eu fui levantado. E enquanto eu estava sendo levantado, é como se eu tivesse me tornado uma pessoa diferente. Eu tivesse virado outra pessoa. Eu literalmente, durante aqueles 4 ou 5 segundos, eu não era o Kevin que eu sou agora. Agora mesmo. Aham. Eu fui outra pessoa. Uau. E eu era capaz, depois eu fui meditando na palavra, eu era capaz naquele momento de não precisar de mais nada. Era como se o que está lá em Gálatas 5, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, Aham. todas aquelas características eu consegui senti-las 100%, sem nenhum tipo de barreira. Eu não conseguia mais, eu tive consciência ali por um breve momento da vida que eu tinha aqui até então, naquele momento. Eu sabia que existia essa vida, eu sabia que existiram dificuldades, mas eu não conseguia me lembrar. Eu tentava, eu só sabia que tinha, mas não conseguia me Só lembrar. que era tão perfeito que você estava experimentando. E aí eu sentia todas as coisas boas que eu poderia sentir ao mesmo tempo, conseguia discernir cada um desses sentimentos. Eu não tinha mais nenhum tipo de peso em mim, não falo meramente no corpo, eu não tinha peso de consciência, eu não tinha peso de mente, eu não tinha insegurança, eu não tinha mais nada. Era só Cristo. Cristo. Glória E eu a tava Deus. subindo e eu dizia assim, eu não quero voltar não. Me leva direto. Eu queria ir direto. Porque era assim, era incrível. Eu nunca havia sentido em toda a minha vida algo como eu senti durante aqueles 4 segundos. Eu nunca tinha sentido assim, mesmo hoje já estando em Cristo, mesmo nos meus devocionais onde eu fui mais avivado por Cristo, Aham. eu não consegui chegar no ponto de sentir o que eu senti naqueles poucos segundos. E aí eu fui sendo levantado, e é muito interessante que o sonho acabou enquanto eu estava sendo levantado e parecia que aquele momento eu tinha uma noção de espaço, eu estava sendo trazido e eu fui meio que vindo do chão e colocado no meu corpo, dentro da minha cama, no quarto. Eu sentia eu sendo colocado no meu corpo, sentindo o peso de volta do meu corpo, e aí eu abri o olho. Meu Deus. Aí eu disse, eu encontrei o Senhor.
E aí eu comecei a chorar Você teve muito. a revelação. E aí eu entendi que, hoje eu entendo assim que o que o Senhor me mostrou ali foi realmente aquilo que aconteceu no meu espírito. Uhum. O fruto do espírito. Eu senti a plenitude de estar em Cristo. Você lê essa passagem entendendo plenamente, né, Kevin? Entendendo assim, com a memória realmente de sentimento de que é isso aí. E aí a minha luta contra o pecado mudou drasticamente, porque Uau, glória a quando Deus. vinha o desejo da pornografia, eu trazia imediatamente à A memória, memória, tipo, eu sou isso aqui em Jesus você Cristo. está em Cristo. Isso é muito melhor do que a pornografia. Aham. Isso é muito melhor do que o prazer que eu tenho com isso aqui. Eu não quero mais isso aqui, não. E aí eu consegui lutar, assim, de maneira muito mais fervorosa e realmente vencer o pecado. E não somente esse, mas dali para frente eu comecei a tomar cada vez mais consciência sobre o que é isso de ter uma mente voltada para o espírito, não para a carne. E entender claramente que essa palavra aqui, a menos que essa palavra aqui seja a sua identidade, de que você é de fato aquele novo homem. Quando eu comecei a entender passagens como 2 Pedro 1,3, que diz que seu divino poder nos deu, indicando que já é uma realidade, nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, eu entendi que espiritualmente falando, isso aqui já é meu, já foi dado. Aham. Agora, eu vou viver isso aqui na medida que minha mente estiver certa de que Sim. essa é a verdade. Porque se a palavra dele Aí estiver vai- em você, você estará nele. Exato, e aí vai cair no que tem em Hebreus 11:1, que é, você só vai provar do que não se vê quando você estiver plenamente certo daquilo que você espera. Por isso que quando a gente vai entrar em passagem dos evangelhos, onde Jesus fala sobre oração e autoridade, Jesus ele fala coisas impressionantes. Uhum. Quando ele fala sobre oração, ele diz o quê? Quando vocês orarem, creiam que vocês já receberam. Veja só, você já recebeu. Creia que você já recebeu. Olha como pode um negócio desse. Como é que eu vou pedir a Deus por uma esposa? Eu já fiz essa oração. Minha esposa veio, né? Minha esposa Emanuele, maravilhosa. Como é que você vai crer que você já recebeu se você não está vendo aqui? Seria uma loucura completa. Você estaria fantasiando. Mas não. Mas isso é fé. Existe uma realidade espiritual. Efésios vai dizer que a gente se assentou nas regiões celestiais com Cristo. Ele não está usando uma figura. Ele está dizendo para você que você se assentou nas regiões celestiais em Cristo. A pergunta é, você crê? É exatamente. Você crê nisso? Essa é a sua realidade? Uhum. Entendeu? E aí, viver essas promessas. É. Viver essas E, promessas. de fato, mergulhar. Glória a Deus. Você conseguiu interpretar essa sua corrida de bicicleta? Eu entendi que essa corrida, na verdade, era o esforço humano inútil. Uhum, eu Para também vi todos isso. os dias querer alcançar alguma coisa com a sua própria força. Isso. Porque E- só depois que você encontrou o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você nele pôde vencer. Exato. E aí eu cheguei para ele com todas as inseguranças que eu tinha. Isso. Com incertezas. E aí, quando ele veio, a luz dele veio sobre mim, E dissipou todas as trevas. dissipou tudo e assim, eu me tornei pleno. E aí eu entendi que realmente assim, eu não vou me santificar por causa da minha performance. Isso. Eu vou ter que crer Uhum. e me jogar nele realmente para que ele me trate. Amém. Por isso que a gente tem que buscar em oração, tem que ler a Isso. escritura, a gente jejua. A gente jejua por quê, né? A gente tinha falado daqueles 3 pontos, a gente jejua por quê? Para que a nossa carne seja enfraquecida, a gente intencionalmente se fortaleça em rejeitar o que procede da carne, para que a gente fique mais sensível para o lado do Isso. espírito, entendeu? E aí a nossa oração, a nossa leitura bíblica, elas sejam muito mais intensas, entendeu? E eu fui compreendendo essas coisas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. E precisamos conversar mais, porque você tem bastante experiência, bastante conhecimento na palavra, Kevin. Eu sou muito grata a Deus por tudo que você ministrou agora na minha vida. Foi tanta revelação aqui que eu vou passar a semana pensando nisso. E eu creio que nós podemos finalizar o podcast dizendo: para nascer de novo, nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Costumo dizer que eu conheci muitos caminhos na minha vida, mas só um me levou a Deus, que foi Jesus Cristo. Então, sem Ele, conhecendo Ele, porque Ele é a verdade, e somente Ele vai nos libertar, né? Só a verdade vai nos libertar, porque foi para isso que Ele nos libertou, né? Para a liberdade.
nós seremos plenos, nós experimentaremos dessa paz, do reino que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Amém, glória a Glória a Deus. Deus. Muito obrigada, viu? Nada, foi uma honra poder participar aqui. Amém, amém. Eu espero que vocês aí tenham recebido, tenham aprendido, porque eu recebi muito. E se você não nasceu de novo, olha, continua buscando. Busca na palavra, pede ao Senhor mesmo, bate, bate, porque Ele vai te responder. E você vai provar de algo que não se encontra em nenhum lugar dessa terra. Que é Cristo, está nele, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei. Bom, ficamos por aqui com mais um episódio. Até a próxima. Em nome de Jesus.